Hoje eu tenho uma confissão para fazer para vocês. Mas antes de contar isso, eu preciso voltar a muitos anos atrás. Quando eu tinha 5 anos, eu tive uma conversa com a minha avó. Conversa essa que eu não fazia ideia de que eu carregaria para o resto da minha vida. Eu tenho um problema de visão. E não, essa não é a minha confissão, apesar de nunca ter contado isso para vocês. Eu não enxergo o mundo exatamente como a maioria das pessoas enxerga. Algumas cores que para você podem parecer completamente diferentes, para mim podem parecer iguais. E logo na minha primeira escola, eu visitava a secretaria algumas vezes e eu acabava passando algumas longas horas com a diretora. E quem lembra, quando a gente ficava na diretoria ou após as aulas, porque você fez algo considerado errado na escola, acho que quem tem mais de 30 vai lembrar aquela famosa frase que eles pediam pra gente escrever repetidamente. Tipo, eu fiz algo de errado, eu não vou mais... Enfim. E eu cheguei a fazer isso muitas vezes para uma criança de 5 anos. E teve um dia em que eu fui novamente parar na diretoria e avisaram a casa da minha família que eu não iria sair no mesmo horário que todo mundo. Eu ficaria 1 hora após o horário da aula. Com isso, quem estava para me buscar não iria poder porque tinha um outro compromisso. O meu bisavô morava na rua de trás da minha escola e a minha avó estava na casa dele, que era pai dela. Existia muita conversa entre eles, então foi muito fácil de resolver e a minha avó decidiu que iria me buscar. E assim que minha avó chegou na escola, a diretora imediatamente foi recebê-la com muita atenção e muito carinho. Mas não se tratava só de cordialidade. Ela queria conversar com a minha avó sobre mim. E não era sobre o meu comportamento. Era algo que eu apresentava de diferente das outras crianças. E eu me lembro muito bem das palavras dela. Ela chegou e falou assim: Dona Maria, ela não é uma criança que esquece de algo que acabou de aprender. Muito pelo contrário, ela é muito inteligente e tem uma memória incrível. Se você prestar atenção, colocar 2 cores na frente dela, ensinar para ela as cores. Lembrando, gente, eu tinha 5 anos. E ela concluiu dizendo: eu acho bom a senhora pedir para o pai dela levar ela ao médico, ao oftalmo, para ver se ela tem algum problema na visão, algum problema diferente, porque a gente percebe que ela enxerga as coisas, ela consegue ler, ela consegue acompanhar tudo, só que quando chega nas cores, ela realmente tem uma certa dificuldade. Mas como eu sabia que a senhora viria buscar ela hoje, eu falei, vou conversar com a avó dela primeiro. Assim a senhora conversa com seu filho e assim vocês tentam ver isso do jeito de vocês. Eu acho que ela esperava uma reação de surpresa da minha avó. Mas ao contrário disso, minha avó reagiu de forma muito tranquila. Quase que como quem já sabia. E aí a minha avó agradeceu. Tudo bem, muito obrigada e pode ficar tranquila que eu vou cuidar disso. Acontece que a minha avó foi uma das primeiras pessoas a perceber que eu não enxergava da mesma forma que as outras pessoas. E eu era muito pequena, eu não sabia o que significava não enxergar o mundo como as outras pessoas. Enfim, a minha avó agradeceu, pegou a minha mão e falou, vamos? E lembrem, a minha escola ficava aqui e nós só tínhamos que rodar o quarteirão para poder chegar na casa do meu bisavô. Mas nesse meio caminho nós tínhamos um quarteirão inteiro para percorrer. E enquanto nós estávamos indo para casa, a minha avó fez a seguinte pergunta: então você conhece as cores? E eu, muito segura de mim, sim, vó, conheço. Então aquela casa ali você consegue ver que é azul. Eu, muito segura? Claro, vó, é azul. Aquele letreiro que tá ali, você consegue enxergar que ele tá totalmente em verde? Eu, por minha vez, sim, vó. Quer que eu leia o que tá escrito? Não, eu só quero as cores. Verde. E ela continua. Então aquela casa ali, você consegue perceber que ela tá em verde e o portão da garagem marrom? Mais uma vez, sim, vó, percebo, claro. E aquele muro, a gente consegue ver que está em amarelo? Sim, vó, amarelo. Eu não tinha por que duvidar que a minha avó estava falando a verdade, afinal ela era minha avó, a pessoa que me amava incondicionalmente. E até então eu acreditava que não mentiria para mim,
Mas ela mentiu. Em cada uma daquelas perguntas, ela mentiu. Eu errei todas as cores. Ela falava as cores, eu confirmava sem saber. Bom, ali, quase que no meio do quarteirão, ela pediu pra gente parar. Ela agachou na altura dos meus olhos e disse: "Filha, você não precisa mentir pra vovó. Tá tudo bem você não ser tão boa em ver cores. Nem todo mundo é igual e tem as mesmas habilidades. Imagina um mundo onde todo mundo fosse igual. Seria uma chatice." E eu lembro que imediatamente eu respondi pra ela: "Mas se fosse todo mundo igual ao vovô, seria bem legal, vó." Aí ela: "Não. Mas agora a vovó vai te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a minha flor favorita?" E eu respondi: "Claro que sei, rosas brancas." E ela falou: "Não." E eu achei aquilo estranho. Eu falei: "Não? Não." E eu fiquei confusa naquela hora porque eu realmente achava que eram rosas. Mas aí ela me explicou: "Não, a vovó gosta de rosas, mas a preferida da vovó é uma que ela é exótica, tropical e impossível de você ver e confundir. Ela pra mim é diferente de todas as outras e eu sempre admirei ela. Ela não é aquele tipo de flor que você olha e pensa: me coloque num vaso delicado e cuide de mim, como as rosas fazem. Ela parece que foi desenhada por alguém que não recebeu instruções de como uma flor deveria ser. Como se quando as flores foram criadas existissem regras, mas ela desobedeceu cada uma delas. Entende?" Eu estava tentando acompanhar aquele raciocínio e eu acho que eu consegui um pouquinho, mas tudo ficou muito mais claro quando ela apontou para o outro lado da rua, em cima de um muro. Era um terreno que não tinha casa, só tinha mato. Mato, algumas bananeiras, mas nada foi ali planejado, plantado. Era um terreno abandonado e em cima daquele muro tinha uma flor. Ela apontou para aquela flor e falou: "Aquela é a minha flor favorita. E ela se chama Ave do Paraíso. Ela tem as cores laranja, amarelo. Essa aqui, em especial, tem laranja, amarelo, um pouquinho de branco e um pouquinho de azul. A gente vai chegar perto e eu vou tentar pegar ela para você." Ela não conseguiu pegar a flor, estava muito no alto, mas ela me pegou no colo e me aproximou o máximo possível daquela flor. E daí ela me desceu e perguntou: "Você conseguiu ver alguma coisa? As cores, a diferença, você notou? E agora fala a verdade pra vovó, o que você viu?" E aí eu disse pra ela: "Vó, eu acho que eu consegui ver alguma coisa. Eu sei que ela tem cores diferentes, tonalidades diferentes. E uma me lembra o fim de tarde na praia." Ela: "Exatamente. Você conseguiu perceber diferenças que ela carrega. E você fez algo que a gente vai fazer daqui pra frente. Você associou." E imediatamente eu perguntei pra ela: "Vó, essa pode ser a minha flor favorita também?" E ela disse não. Para uma criança de 5 anos, aquela pergunta parecia ter uma resposta muito óbvia. Mas foi naquela resposta que eu recebi o primeiro não da minha avó. E eu fiquei tão confusa naquela hora, porque na minha cabeça minha avó nunca me diria não, ainda mais para algo tão simples. Eu só queria decidir que a flor favorita dela também seria a minha. Mas aí a minha avó me disse uma coisa que eu demorei anos para entender. Você ainda não vai decidir qual tua flor favorita, porque você precisa conhecer outras flores primeiro. Ela fez uma promessa, ou melhor, ela me fez fazer uma promessa. Ela me fez prometer naquele momento que eu iria conhecer o máximo de flores possíveis antes de decidir qual a minha favorita. E ela também me explicou que teriam flores que eu sequer teria curiosidade de chegar perto, cheirar, sentir, ver. E tá tudo bem, é assim mesmo. Mas as que me encantarem, que me gerarem curiosidade, eu deveria conhecer. Essas eu deveria chegar perto, cheirar, tocar, enfim. Só depois de conhecer muitas flores, aí então decidir qual a minha favorita. E ela disse uma coisa que eu nunca esqueci. Se no final você escolher a mesma flor que a vovó tem como favorita, tudo bem. Mas se for outra, tá tudo bem também. Você não precisa escolher a mesma. Essa escolha tem que ser sua.
Você não precisa escolher a mesma coisa só porque alguém que você ama escolheu esse caminho. E isso vovó tá falando pra tudo na vida. Ok? E eu ok. E eu tinha só 5 anos, eu não fazia ideia que aquela conversa estava me ensinando sobre uma das coisas mais importantes que eu aprenderia na vida. Eu não sabia que ali, naquela conversa, minha avó estava me ensinando a escolher por mim, a não escolher apenas porque alguém que eu amava tinha escolhido. Ela estava me ensinando a conhecer antes de decidir. E depois daquele dia eu mais parecia um beija-flor, porque todas as flores que eu via eu queria cheirar, eu queria tocar, eu queria sentir ela perto de mim. Até que um dia eu cheirei uma e um bichinho entrou no meu nariz. Eu tinha um tio adolescente na época que ele falou que o bichinho ia entrar, comer o meu cérebro e eu viraria um zumbi. Foi uma tarde horrível, mas depois que tiraram o bichinho eu fiquei mais calma. E depois desse episódio eu também parei de cheirar tantas flores assim. Pelo menos as que eu via na beira da rua. E hoje eu percebo que, sem saber, eu comecei a fazer com a vida exatamente o que a minha avó me ensinou a fazer com as flores. Eu comecei a conhecer. Quis conhecer pessoas, quis conhecer cidades, lugares, países, cursos, experiências. Eu nunca consegui olhar para uma coisa e dizer, pronto, é isso aqui. É essa pessoa, é esse o lugar, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Sem antes conhecer. Eu sempre precisei chegar perto, sentir, observar, experimentar e descobrir. E talvez seja por isso que eu ainda não saiba onde eu quero morar pelo resto da minha vida. Eu ainda quero conhecer a Ásia, passar por lugares diferentes. Quero acordar em cidades que eu ainda não conheço. Quero caminhar por ruas que eu nunca vi. Quero sentir o cheiro de comidas que eu nunca comi. Quero experimentar, olhar de perto. Eu quero conhecer o máximo de flores que eu puder. E talvez um dia eu olhe e encontre uma e pense, é essa aqui. Mas ainda existem muitas coisas que eu preciso conhecer para daí decidir. Mas existe uma coisa muito importante nessa história. Ao longo da minha vida eu percebi que algumas coisas podem ser experimentadas. Você pode conhecer uma cidade e descobrir que não quer morar lá. E então você pode ir embora. E você pode voltar se quiser. Pode tentar outra. Você pode entrar num curso e perceber que aquele não era o curso que você queria. Então você pode trocar. Pode começar de novo. Você pode amar uma pessoa, pode viver uma história e pode terminar. E anos depois você pode perceber que aquela pessoa, afinal, era a pessoa. A vida é cheia de caminhos e alguns caminhos permitem retorno, permitem recomeçar. Alguns até te permitem voltar e buscar aquilo que você deixou lá atrás. Mas existem caminhos que não funcionam assim. E foi aí que eu entendi uma coisa sobre mim. Eu nunca tive medo de conhecer a vida. Eu tive medo de escolher para sempre aquilo que eu não tinha certeza de querer. E essa é a minha confissão. Eu sempre fugi de compromissos. Não de todos, não do amor, não das pessoas, não da vida. Eu sempre fugi da ideia de prometer para sempre aquilo que eu não tinha certeza que queria para sempre. Isso inclui casamento. Eu nunca entrei em um relacionamento pensando, essa pessoa, é com ela que eu vou passar o resto dos meus dias. Eu nunca tive esse pensamento como objetivo. Eu queria sim conhecer a pessoa. Eu queria descobrir quem ela era e quem eu era ao lado dela. Eu queria viver aquilo. E se um dia deixasse de fazer sentido, eu queria simplesmente poder ir embora. Porque para mim, amar alguém nunca significou automaticamente que aquela pessoa seria a minha companhia até o último dia da minha vida. Eu queria ter certeza, eu queria escolher. E alguns de vocês devem estar pensando agora, mas homem não faz isso direto? É outro assunto. Eu não queria simplesmente aceitar a primeira opção que a vida me mandasse. Então, se eu podia experimentar... Mas existe uma escolha que eu nunca precisei experimentar. A maternidade. Eu nunca quis ter filhos. Nunca existiu uma única célula do meu corpo por um segundo que desejasse ter uma criança para cuidar.
Eu nunca olhei para um momento da minha vida e pensei, nossa, que legal seria se eu tivesse um filho para ser responsável agora. Nossa, eu tô na praia, que legal seria se eu tivesse uma criança para estar correndo atrás. Nunca imaginei situação da minha vida nenhuma onde uma criança faria aquela situação ficar melhor. Muito pelo contrário, eu sempre pensei, que terrível que seria. Que bom que eu consegui viver a vida que eu escolhi. Santa época que vivemos onde podemos escolher. Então eu nunca senti falta de algo que eu nunca desejei. E isso é diferente de tudo que eu já fiz na minha vida. Porque sempre que eu quis conhecer uma pessoa, tinha algo nessa pessoa que me atraía. Sempre que eu visitei um novo país, uma nova cidade, algo me chamava para aquele lugar. Cultura, comida, música, sempre tinha algo que me fazia sentir curiosidade de experimentar e viver aquilo. Mas filhos foi uma flor que eu nunca quis cheirar. Nunca foram uma cidade que eu quis conhecer. Nunca foram uma vida que eu quis experimentar. Foi justamente por isso que eu nunca tive dúvida. Porque eu não preciso conhecer todas as flores do mundo para perceber que existe uma que eu nunca quis levar para casa. Eu não preciso experimentar a maternidade para saber que eu nunca quis ser mãe. Porque algumas coisas despertam a nossa curiosidade, outras não. E a minha avó me ensinou a diferença. Ela não me ensinou qual deveria ser a minha flor favorita. Ela me ensinou que eu precisava conhecer o mundo o suficiente para daí então escolher a minha. E talvez essa seja a coisa mais importante que eu aprendi com ela. Que a vida é grande demais para a gente escolher por obrigação. Que existem escolhas que merecem ser experimentadas. E existem escolhas que, quando nunca despertam o desejo, não precisam ser experimentadas só porque todo mundo diz que a gente deveria.